Dando sequência aos comentários dos artigos da revista Vortex, em homenagem ao Sérgio Abreu, este é um vídeo dedicado ao trabalho de Roberta Mourim, na verdade Roberta Mourim Cabral, uma pesquisadora que eu conheço somente pelo trabalho dela, pela pesquisa dela, e tem sido realmente uma satisfação para mim conhecer a seriedade, a competência, a profundidade do trabalho desta pessoa, desta mulher, dessa pesquisadora brasileira, que tem se debruçado num objeto de pesquisa que eu considero dos mais relevantes para toda a comunidade violonística, para todo mundo que pensa o violão, a música, de uma forma mais geral, né? E por isso o trabalho dela tem todo o interesse no nosso canal, no canal Conversa de Violinista. Então eu quero fazer alguns comentários a respeito do texto dela, que foi publicado nesse dossiê em homenagem ao Sérgio Abreu pela revista Vortex. E, enfim, desde já quero agradecer muito pela oportunidade de ler um trabalho feito com tanta competência, com tanto cuidado. Enfim, fiquei fã, né, realmente do trabalho dela. E tem uma razão a mais, inclusive, para ser fã do trabalho dela, que ela está trazendo toda a discussão sobre o legado do Sérgio Abreu e da sua professora Monina Távora para um território onde a gente pode dialogar com o ensino de música, diretamente com o ensino de música. E isso tem uma relevância extrema que, como a gente vai ver ao longo dos comentários que eu preparei para esse canal. Meu nome é Luciano Moraes, esse é o canal Conversa de Violonista. Eu sou doutor em música pela Universidade de São Paulo, trabalho como professor substituto nesse momento na Unesp, na Universidade Estadual Paulista, e tenho reativado esse canal nessas últimas semanas justamente por causa desse dossiê. O Sérgio Abreu, como todos sabem, nos deixou, ele faleceu em fevereiro do ano passado, nós tivemos claro que um estranhamento muito grande, né, em relação a tudo que ele fazia pelo violão, não só como luthier, mas também como um incentivador de várias carreiras, um incentivador de violonistas, e uma pessoa também que mantinha, é preciso dizer isso, mantinha uma acessibilidade assim, de violões de alto nível. Os violões dele, na verdade, eram muito baratos para a enorme qualidade que eles atingiram, mesmo comparados com instrumentos internacionais, né? E por causa dele, ao longo da carreira dele como luthier, vários violonistas que teriam muita dificuldade de adquirir um violão de concerto, conseguiram realizar essa necessidade, conseguiram suprir essa necessidade. Muitos dos grandes violonistas brasileiros usam seus instrumentos, e essa é uma carreira, na verdade, que foi sendo constituída, né, depois de ele ter abandonado uma das carreiras musicais mais bem-sucedidas dentre os músicos brasileiros, né? Ele teve uma carreira internacional, ele e seu irmão Eduardo Abreu configuraram um dos duos violões mais importantes da história moderna do instrumento, ao lado dos irmãos Assad, né? E depois que primeiro Eduardo Abreu abandona os palcos, Sérgio Abreu se dedica a uma curta carreira solo, interrompendo essa carreira por volta de 1981, e já se dedicando à loteria de uma forma um pouco lateral, né, de uma forma quase como um hobby. Ele entra na Giannini, que era uma fábrica de violões muito conhecida, muito famosa, e constrói ali, ao longo de 7 anos, cerca de 500 instrumentos. Obviamente, a gente pode entrar em detalhes em como esses instrumentos de fato foram construídos, era um processo um pouco híbrido entre o industrial e o artesanal, mas o fato é que Sérgio Abreu tomou para si a responsabilidade de fazer os tampos desses violões, né? E esses instrumentos então se tornaram uma espécie de série ouro da Giannini. São violões que têm uma qualidade bem acima dos violões industriais comuns, mesmo que são fabricados hoje, né? E depois dessa colaboração de quase 500 instrumentos, então Sérgio abre o seu ateliê e começa a vender os seus instrumentos que ele fabricava integralmente, né? Ajudou uma geração, várias gerações, aliás, de luthiers que hoje estão consolidados como excelentes fabricantes de instrumentos. Podemos mencionar Mário Bezerra, José Chagas, podemos mencionar Rogério dos Santos, o pai e o filho, né, que trabalharam com Sérgio Abreu como assistentes. Antônio Tessarin também é muito grato a ele por ter recebido uma série de conselhos e trocas de informações. Sérgio Abreu sempre foi uma pessoa muito generosa que compartilhava seu conhecimento com todos que se aproximassem dele, com a sincera intenção de aprender. E esse é o seu grande legado, né? Para cima, além de toda a sua posição no mundo da música, que é especialíssima, né? Uma postura em relação ao conhecimento muito generosa, muito aberta. Acredito que todos nós, violonistas que estamos empenhados nesse esforço de divulgar o seu legado e de elaborar o seu legado, somos de alguma forma inspirados por essa figura, por ele, né? pelo legado que ele nos deixou.
Eu defendi meu mestrado em 2007 na Universidade de São Paulo, com um trabalho difuso, eu tenho que dizer, mas que tinha Sérgio Abreu como centro. Eu não tinha muita ideia de como colocar esse objeto de pesquisa, né, numa dissertação de mestrado, mas a intenção era trazer a contribuição dele como artista e como um pensador, por que não dizer, da arte, né, do violão, para um formato acadêmico, onde a gente pudesse, enfim, pegar, pôr na boca, né, tocar, conversar a respeito, estruturar, sistematizar, enfim, o que seria a contribuição do Sérgio Abreu para a prática violonística. Em 2022 surge essa tese de doutorado da Roberta Morim Cabral, que trata do mesmo da mesma grande área de pesquisa, vamos dizer assim, seria uma linha de pesquisa, não é exatamente isso, né, mas ela fala também de Sérgio Abreu e do seu legado, mas interessava a Roberta naquele momento, especialmente investigar o método de ensino da professora Monina Távora, da professora do Sérgio Abreu, e de Eduardo Abreu, e de Sérgio Assad, e de Odair Assad. Quer dizer, chama muito a atenção que dois dos principais duos de violão da história moderna do instrumento sejam alunos da mesma professora, Roberta Morim. Então começa a investigar através de relatos, e aí ela tem toda uma metodologia que ela construiu especificamente para isso, para tratar desse contexto todo, dentro do qual eu tinha me debruçado em 2007, mas ela trata disso de uma forma muito mais específica e eu acho muito mais bem organizada, né? O trabalho dela fez um recorte, né, muito claro, muito bem determinado, e a partir desse recorte é que ela extraiu todas as conclusões e todos enfim, os resultados dessa pesquisa, que a gente chama em universidade, a gente chama assim, né? O resultado da pesquisa, então, é um trabalho muito interessante de ler e um trabalho que acrescenta muito a formação dos músicos de qualquer, né, enfim, de qualquer que seja a área em que eles trabalham. Especialmente, a gente consegue pensar a pedagogia do violão e as prioridades e os tópicos e os elementos mais essenciais a serem trabalhados quando a gente se dispõe a ensinar o instrumento, tá? É muito curioso, assim, o universo acadêmico, né? Em outras áreas, acho, especialmente nas áreas do mercado, né, normalmente as pessoas ficariam enciumadas em ver pesquisadores se debruçando em áreas que são as mesmas que eles se debruçaram. Mas na universidade a gente tem um efeito diverso, quando a gente tem muita gente pesquisando o mesmo assunto. Um ditado popular, que eu acho meio brega na verdade, mas ele tem um certo fundo de verdade, que diz assim: o brilho do outro me ilumina. É assim que a gente pensa na universidade, a gente pensa na academia, né? Nenhum acadêmico sério pensa jamais em brilhar sozinho a partir do seu estudo e da sua pesquisa. Quanto mais pesquisadores estiverem trabalhando na mesma linha de pesquisa que ele, mais interessantes vão ser os resultados e os resultados dessa pesquisa vão trazer novas luzes àquilo que a gente pesquisou. Então, obviamente que eu não estou falando aqui de nenhuma espécie assim de plágio ou de roubo intelectual, isso aí nem chega a ser próximo assim do assunto do vídeo. Essas coisas existem, é verdade que essas coisas existem, mas é muito fácil a gente se livrar delas simplesmente citando os pesquisadores, né? Se um pesquisador comete isso, comete um plágio, é muito facilmente identificável. Então, o trabalho acadêmico, ele realmente tem assim, nada do que possa ser problemático dentro da universidade chega a arranhar o brilho, a necessidade, a intensidade, né, a extrema. Assim, como é importante o trabalho acadêmico, os pontos positivos do processo, dos trabalhos que são desenvolvidos na universidade, eles suplantam de longe assim, qualquer problema eventual que possa surgir. E o trabalho da Roberta é exatamente um exemplo assim. Ela se debruça sobre o legado do Sérgio e do Eduardo Abreu, citando outros pesquisadores também que trabalharam muito de maneira muito próxima ao Sérgio Abreu. Não só o meu trabalho de mestrado, mas também o trabalho do Flávio Apro, né, e o trabalho, eu vou pegar o nome do outro pesquisador aqui, porque senão... Tomás Pinheiro, que ela cita, que defendeu um trabalho em 2017 com várias informações a respeito dele. Eu participei de uma banca de mestrado na Unicamp uma vez, do Hélder Pinheiro, né, que faz um trabalho especificamente sobre duos de violões, e ele fala muito sobre o trabalho do duo Abreu, né, métodos de estudo e trabalho. Quer dizer, enfim, a gente não tem na academia esse excesso de cuidado assim, com o nosso território, vamos dizer assim, porque o território é público, ele é aberto, o conhecimento é para todos.
E quando a gente percebe uma pesquisadora da seriedade da Roberta Amorim, realmente a gente percebe que trabalhar com isso vale a pena. Então, é um trabalho incrível, assim, irretocável, que eu recomendo demais a leitura. Está aqui na descrição do vídeo o link para você baixar diretamente o artigo dela e um link abaixo eu vou colocar um link para vocês baixarem uma outra página lá da Vortex, onde vocês podem ver um panorama dos vários artigos que foram publicados. Leiam todos, todos são muito interessantes, mas eu quero falar especificamente do trabalho da Roberta hoje. Tá? Eu queria dizer assim que, à primeira vista, me parece, poderia ser levantada uma objeção em relação ao trabalho da Roberta. Tá? Por quê? Uma professora como a Monina Távora, que teve 4 alunos, não seria, a meu ver, exatamente um exemplo de uma pedagoga, um exemplo de uma professora. Né? A gente está acostumado a pensar no professor, na professora, como uma figura que amplia o conhecimento, que espalha o conhecimento, que ela tem, digamos, como uma das suas características principais, tornar claro um determinado ofício para um número muito grande de pessoas. Então, assim, Nádia Boulanger, por exemplo, seria talvez uma grande pedagoga, porque ela deu aula para muita gente muito diferente. Almeida Prado, Luciano Berio, Egberto Gismonti, Tom Jobim, Astor Piazzolla, todos foram alunos dela. É muito curioso isso. Agora, isso aí é um senso comum que surge muito rapidamente quando a gente analisa assim, mas por que Monina Távora, que teve tão poucos alunos, né? Será que esses alunos, por serem por terem vindo de casas onde já se cultivava a música, quer dizer, o avô e o pai de Sérgio e Eduardo Abreu eram violonistas, a mãe de Sérgio Abreu era musicista, era violonista também, tocava piano também. E no caso dos irmãos Assad, o pai deles era uma das figuras mais importantes da cena do choro em São João da Boa Vista, apesar dele não ser um violonista, um músico profissional, mas ele dedicava uma parte muito grande do seu dia tocando bandolim com amigos que eram músicos, né? O Odair Assad conta que ele cresceu num ambiente que tinha tanta música, que tinha tantos músicos amadores, que ele custou acreditar que não eram todas as pessoas da face da terra que tocavam instrumentos musicais. Né? Para ele, todo mundo sabia tocar algum instrumento. Ele se espantou quando descobriu que não era assim. Tinha gente no mundo que não sabe tocar instrumentos musicais. Né? Então, assim, a gente poderia argumentar que talvez a Monina Távora tivesse pego simplesmente um trabalho que já estava em andamento e que esses grandes músicos seriam grandes músicos mesmo sem a atuação da professora Monina Távora. Esse raciocínio é uma das mais explícitas formas de operação do preconceito contra o conhecimento e contra os professores. Não é só as pessoas que reclamam quando os professores fazem greve, por exemplo. Quer dizer, o professor está lá trabalhando, saturado, sobrecarregado de hora-aula, de repente ele resolve fazer, né? Precisa fazer uma greve para uma reposição salarial, para que ele continue comendo, para que ele não morra de fome, para que ele tenha acesso a lazer e a tempo livre para elaborar provas, corrigir provas e se educar também, porque a educação é um processo continuado, né? Se o professor não tem tempo de parar e pensar no que ele mesmo sabe, cedo ou tarde ele também vai ter problemas com o seu ofício, o professor precisa de tempo, né? Não é só quando a sociedade reclama das paralisações e das greves dos professores que se manifesta esse extremo preconceito contra o ensino. É quando a gente compra essa ideia também da Monina Távora, como uma pessoa que talvez não tivesse tido tanta relevância porque os duos, né, os 4 meninos aos quais ela se dedicou eram excepcionais e seriam excepcionais mesmo sem a atuação dela. É evidente que a gente não pode diminuir o esforço individual e a necessidade, a importância da pessoa optar, né? Se você quer ser um violonista, você está tomando uma decisão, você está optando por um uso específico do seu tempo, certo? O tempo de vida, o tempo do dia, o tempo de estudo. Mas sem que você saiba o que fazer com esse tempo, o nome do uso desse tempo é desperdício. Neste canal já foi comentado várias vezes a respeito da questão do autodidata, de como que o autodidata passa muito tempo tentando resolver problemas que a história já resolveu e às vezes era só você perguntar para alguém qualificado como é que se faz uma determinada coisa, essa pessoa te explica, pronto, você começa a praticar do jeito certo, do jeito correto. Sem precisar encontrar pelos seus próprios meios a forma de fazer aquilo, ou a melhor forma de você investir o seu tempo. Tá? Também o autodidata é muito desmascarado. Vários músicos que se confessavam ou se declaravam autodidatas, uma pesquisa histórica um pouquinho mais apurada provava que eles não tinham sido autodidatas, que eles tinham estudado com pessoas extremamente qualificadas. Esse é o caso de Villa-Lobos, que foi aluno do Conservatório Nacional do Rio de Janeiro no curso noturno e só saiu do conservatório quando esse curso foi fechado.
porque ele precisava trabalhar, porque o pai dele morreu, ele precisava trabalhar para sustentar a família, ajudar a sustentar a família. Então ele não foi um autodidata por opção, ele teve que estudar sozinho porque a escola pública na qual ele estudava música foi fechada. Segovia, mesmo caso, Segovia foi aluno de Miguel Leobé, ele frequentou os círculos mais, sabe assim, a nata do violão clássico espanhol era a casa de André Segovia. Enfim, qualquer autodidata que eu desafio os ouvintes desse canal a me apontarem um caso de uma pessoa que se declare autodidata que não tenha tido um contato muito profundo de muito tempo com músicos, ainda que esse contato tenha sido informal, certo? Isso prova a importância de um professor de excelência na condução dos processos de formação, não só de profissionais, mas de amadores também. E no caso da dona Manina Távora, nós estamos falando de um recorte social muito importante, muito interessante. Ela foi, claro, ela é uma musicista nascida na Argentina, filha de um psiquiatra muito audacioso, né, que desenvolveu até um método inovador para a época e para hoje também, de tratamento de transtornos mentais. E no artigo da Roberta Moreno, não vou contar, ela vai falar muito sobre essa vivência inicial da dona Manina Távora nesta clínica, porque a base do método desse trabalho era fazer as pessoas com transtornos mentais conviverem abertamente, livremente com ele, com a sua família, né? E a dona Manina aprendeu várias coisas com esses pacientes, né? Línguas, idiomas, enfim. E nós temos então no artigo da Roberta uma descrição bastante detalhada em relação a como começou esse início. Depois que ela se mudou para o Brasil, ela foi casada com um geógrafo brasileiro muito importante chamado... Esqueci o nome do rapaz, é melhor eu não falar o nome errado, depois a gente pesquisa no Google, isso está na minha dissertação, está provavelmente no trabalho da Roberta também. Mas ela teve uma vida de fato em que ela não precisava dar aulas para sobreviver. Esse é o ponto, tá, que eu quero chegar. Obviamente, muitos dos métodos que ela utilizava com o Sérgio Eduardo Abreu e, por extensão, com o Sérgio Edair Assad, provavelmente não são muito factíveis nas escolas de música que nós temos à disposição no mercado de trabalho. Tanto pior para nós, né? Eu não gostaria de entrar em nenhuma treta de internet por aqui, mas eu tenho que dizer que a gente costuma jogar muito bebê fora com a água do banho, quando a gente simplifica e a gente tenta filtrar e destilar processos pedagógicos com a desculpa de atender mais pessoas. Não sei se vocês estão entendendo exatamente assim do que eu quero falar. Obviamente que, por exemplo, o primeiro exemplo que vem à cabeça, o ensino coletivo de violão é muito importante, tem muitas vantagens, mas ele não pode ser vendido como um substituto do ensino individual, porque é no ensino individual, é nas aulas individuais que você tem a possibilidade de tratar as especificidades daquele estudante, que é um corpo social e um corpo psíquico, né, específico. Então, agora, o que eu defendo é que a gente pudesse ter as duas coisas, né, mas aí custa mais caro. E esses processos de barateamento do ensino, eles só beneficiam quem vende, só beneficiam quem realmente consegue obter lucro a partir desses processos de ensino. Que não são nem os donos de escolas, muitas vezes esses donos de escolas são também ferrados, tanto que a gente vê várias escolas de música se fechando no Brasil, né, porque é um trabalho realmente problemático, é um trabalho difícil de gerar lucro, né. Mas me preocupa muito quando o poder público começa a atuar demais nessa direção. Os professores, pedagogos estão sempre nesse cabo de guerra para insistir. Não, a gente precisa de ensino coletivo e ensino individual. Uma vez havendo espaço para esse ensino individual, a gente vai fazer o quê? Né? Como é que vai se ensinar? É nesse sentido que o trabalho da Roberta Morim, ele vem a ajudar numa espécie de contrabando de classes sociais. Né? Os métodos muito refinados, muito avançados, muito exigentes, a gente gostaria de falar outra expressão, mas vamos usar essa provisória por enquanto, alto nível artístico, né? Eles são descritos de uma maneira que passam a ser possíveis de serem aplicados em uma sala de aula comum, desde que o professor, obviamente, tenha escutado a mensagem, absorvido os conceitos, tenha se formado bem naquela forma de pensar, naquela escola violonística principal, como um conjunto de princípios, né, a que você se liga para elaborar suas aulas, para conduzir um processo de desenvolvimento pedagógico, certo? O que nós podemos fazer é justamente isso, é roubar, né, de classes sociais mais elevadas princípios, fundamentos, aspectos
E também graus de exigência, por que não dizer, né, em relação ao que significa um violão bem tocado, o que significa um piano bem tocado, o que significa um ofício bem feito. Esse contrabando é importantíssimo para que a gente chegue a uma verdadeira socialização do conhecimento, né? O conhecimento precisa estar disponível a todos. Quantas pessoas a gente não perde, assim, quantos gênios, quantos engenheiros, quantos médicos, quantos advogados, quantos artistas a gente perde em cada criança que morre, né? Ou que cada criança que é obrigada a abandonar a escola para trabalhar para sustentar a sua família, ou em cada criança que tem uma certa inclinação para uma determinada atividade, mas a família não tem condições ou não tem interesse em oferecer a ela condições de se desenvolver, de experimentar naquela área específica. Se a gente advoga um princípio da liberdade e da igualdade como um pilar da sociedade humana, então a gente precisa socializar o conhecimento para que as pessoas possam ter realmente a liberdade de escolher os ofícios aos quais elas vão se dedicar. Eu sou uma pessoa que atende muitos alunos particulares, por exemplo. Eu dou aula na Unesp, certo? Trabalho com eles na formação profissionalizante, mas trabalho também com muitos alunos que são amadores, né, no melhor sentido do termo, que têm uma outra profissão e se dedicam ao violão, às vezes meia hora por dia, 1 hora por dia, 2 horas por dia, e têm desenvolvimentos bastante interessantes na relação deles com o violão. Eu fico me perguntando assim, se essas pessoas tivessem tido a oportunidade de ter uma formação boa, uma formação de alto nível, logo no início dos seus anos, em que a gente começa a pensar no que vai ser quando crescer, assim, próximo aos 10 anos, em torno aos 10 anos de idade, qual seria o cenário? Como Sérgio e Eduardo Abreu, a gente sabe que nem sempre a excelência artística significa escolha. Eles mesmos optaram por uma outra forma de pensar a sua subsistência. Eduardo Abreu se tornou engenheiro, Sérgio Abreu se tornou luthier. Mas eles puderam escolher o que fazer, né? Então é nesse sentido que a formação precisa ter o mais alto nível possível. A gente tem que deixar de lado essa coisa de falar, não, mas eu não vou comprar um instrumento de qualidade do meu filho, não vou procurar um professor, ou o professor não vai colocar tudo que ele pode numa aula de instrumento, porque é criança mesmo, porque a pessoa é amadora. Não, nós temos que trabalhar no mais alto nível que for possível, como professores, para que as pessoas de fato possam ter opção enfim, conseguir de fato escolher se elas vão adiante nessa profissão ou não. Um conceito muito interessante que a Roberta Moron trabalha no artigo dela é o conceito de redes de sociabilidade. Eu acho extremamente pertinente que ela fale sobre isso, porque isso explica o surgimento dos gênios. Os gênios são produtos do meio e das suas épocas. Mesmo que eles, em tese, antecipem épocas, que é um conceito um pouco ultrapassado, se dizer que uma pessoa está à frente do tempo dela, eu acho esquisito. É mais claro você imaginar que um gênio produziu algo que foi imitado ou foi desenvolvido por gerações posteriores do que ele teve uma antevisão, né? Uma bola de cristal, imaginando como é que seria a música, como é que seria a arte no futuro. Não, ele influenciou a música do futuro. Então não estava à frente do tempo dele, muito pelo contrário, estava dentro do tempo dele, podendo propor coisas que depois foram seguidas pelos artistas que o sucederam, né? A rede de sociabilidade, ela estudou isso a partir de um outro campo que falava sobre formação de intelectuais. E ela traz esse conceito para a formação de artistas e professores. Então eu quero dizer, para encerrar esse vídeo, que eu tenho muito orgulho, estou muito feliz por participar da mesma rede de sociabilidade da Roberta, porque ela fez um trabalho realmente que me dá muito prazer em ler, que me dá muita alegria em saber que existe. Convido a todos a lerem o seu artigo completo e tirarem as suas próprias conclusões. A intenção desse vídeo não foi dar nenhum spoiler a respeito desse artigo, mas simplesmente compartilhar com vocês algumas das ideias que me vêm à cabeça quando eu leio trabalhos da magnitude de competência do nível da Roberta Morim, tá bom? Muito obrigado então a todos vocês por terem assistido esse vídeo. Compartilhem, dê a curtida no canal, que ajuda bastante o canal a se sustentar. E digo a vocês, até o próximo Conversa de Violonista, solicitando que vocês, baixando todos os artigos da Vortex, comentem aqui qual artigo vocês gostariam de ver comentados no próximo vídeo, que deve sair aí na próxima semana. Um abraço a vocês e até o próximo Conversa de Violonista.